Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais uma análise dispersa. E hoje falaremos sobre Gravity Falls. Provavelmente até agora o desenho da Disney mais popular da segunda década de 2000. Criados por Alex Hirsch, que também trabalhou como roteirista de Flapjack, e com o desenho tendo uma prévia após o lançamento do filme Let It Shine. E então estreou em junho de 2012 nos Estados Unidos e aqui em outubro do mesmo ano. Ouvindo tanto falar assim desse desenho, eu resolvi dar uma pesquisada nele e... a princípio eu não gostei muito. Acredito que seja muito pelo estilo do desenho, que é parecido com todo santo desenho que anda surgindo! E isso acabou gerando um incômodo para assistir. Mas aí depois de ver o quanto o desenho era aclamado, que até ganhou a melhor animação em 2015, dentre outros prêmios, eu resolvi assistir para ver o quanto era especial e acabei gostando bastante. E aí, do que se trata? Acompanhamos um casal de gêmeos chamado Dipper e Mabel Pines. Eles, por decisão de seus pais, estão indo passar as férias de verão com o tio-avô deles, também chamado de tio-vô ou gruncle, Stanford Pines, ou apenas Stan, na pequena cidade de Gravity Falls. Chegando lá, eles veem que Stan transformou a casa dele em um local chamado Cabana do Mistério, que seria um pequeno museu de coisas sobrenaturais e surpreendentes, mas na verdade é só mais uma daquelas clássicas armadilhas de turista cheia de coisas meia boca, mas com Stan sequer se importando com isso e sempre pensando no seu lucro. Depois de passar alguns dias trabalhando na cabana, Dipper é levado para uma floresta próxima, a qual ele já sente que tem algo estranho nela, para pendurar algumas placas. E nisso ele acaba encontrando um diário estranho, aparentemente escondido, que fala sobre as coisas sobrenaturais que ocorrem em Gravity Falls e como lidar com elas. Em seguida, essas coisas começaram a acontecer durante o dia a dia deles, com Dipper tendo que usar o raciocínio rápido e o diário para resolver as situações complicadas, com o auxílio de sua irmã e de seus novos amigos, além dele querer saber sempre mais sobre esse diário e sobre quem os escreveu. Mas ao mesmo tempo, um mistério ainda maior vai se revelando cada vez mais. E quanto aos personagens? Agora vocês vão entender melhor o que eu quis dizer no começo quanto ao estilo de desenho. Mas vamos lá. Começamos com Dipper, dublado no original por Jason Ritter e aqui por Thiago Kelpner. Agora vejam se isso soa familiar. Ele é o protagonista que mais temos chance de nos identificarmos. Acha estranho quando as coisas são estranhas, procura ser realista quando a situação não parece ser como nós faríamos, mas com o passar do tempo vai se afundando na esquisitice. Ele é bem mais interessante do que aparenta a princípio e eu gosto do jeito que ele é colocado. Familiar a descrição do Earth, quer dizer Dipper? Agora vocês entendem por que isso começou me incomodando. A diferença é que Dipper se junta muito mais à estranheza, em vez de ficar apenas ponderando, e se torna um personagem bem mais interessante. Depois passamos para Mabel, dublada no original por Kristen Schaal e aqui por Bianca Alencar. E adivinhe? Ela é o típico segundo protagonista sem noção, estranho e meio chato, mas para ser justo, os momentos em que ela é mais irritante, mesmo que não na hora, são explicados, então não fazem com que seja tão incômodo quando ela é assim. E com o tempo vamos nos acostumando com o jeitinho esquisito dela e ela até vai ficando mais divertida. Além também de que a energia que ela passa é muito boa. E por último da família, Stan Pines, dublado no original por Alex Hirsch, sim, o criador da série, e aqui por Marcelo Pissardini. Um salafrário mesquinho e ganancioso que tenta de todas as formas para enriquecer, principalmente se for por cima dos outros. E se quer levar a sério todos esses assuntos sobrenaturais que os gêmeos se encontram, mas que com o tempo vai revelando que ele também guarda alguns segredos. Ele é um dos personagens mais engraçados do desenho inteiro e é bom ver o relacionamento entre ele e sua família e como vai se moldando com o passar do tempo. Também temos os grandes amigos dos gêmeos, os funcionários da cabana. Temos primeiro o Sus, dublado no original por Alex Hirsch, esse cara é o cara, e aqui por César Marchetti. Típico garoto no corpo de um adulto, meio desastrado de vez em quando, mas com um ótimo coração. Ele é aquele personagem que todos gostamos, que está sempre disposto a ajudar como pode, além também dele, o jeito dele falar, o jeito dele agir, ser tudo simplesmente hilário. E também temos o Andy, dublado no original por Linda Cardellini e aqui por Samira Fernandes. Adolescente rebelde do grupo, sempre de boa, relaxada, quebrando as regras, e às vezes até levando os gêmeos a fazer isso também, principalmente pelo Dipper ter maquiada por ela. E também levando algumas situações constrangedoras para esse nosso protagonista. E acho que também posso citar o Waddles, porco de estimação da Mabel, o qual também faz bem a parte dele em nos entreter e ajudar os protagonistas. No geral, os habitantes da cidade lembram um pouco os personagens dos Simpsons, com cada um tendo uma personalidade bem única, bem própria, e com todos eles, ou pelo menos a gigantesca maioria, sendo muito carismáticos. Meu favorito, por exemplo, é o Mr. Pulchek. O cara é hilário. É como se fosse uma mistura entre Arnold Schwarzenegger e Nicolas Cage. É brilhante! Sem contar que ele também é dublado pelo Alex Hirsch. E quanto aos vilões? Nesse quesito, podemos colocar situações que os personagens passam em que em alguns momentos podemos ter, de certa forma, alguns vilões. Mas se for para ter por definitivo, eu posso citar primeiro Gideon, ou Gideon, dublado no original por Turop Van Orman, ou nomezinho esquisito, e aqui pelo nosso amado Wendell Bezerra, com participações de Yuri Chessman.
um vidente mirim da cidade, amado por grande maioria por ele ser adorável e também por ser um vidente. Ele apresenta ter certa inimizade com Sten e uma quedinha pela Mabel. Ele também tem uma estranha obsessão pela Cabana do Mistério, que vai sendo revelado o porquê com o tempo, e também apresenta ter um diário assim como o de Dipper, mas com outros segredos, deixando os dois, de certa forma, bem equilibrados. Também gostaria de falar de outro vilão, mas acredito que falar dele poderia ser meio que um spoiler. Sabe, um certo vilão, trilateral, equilátero, mas para não chatear alguns, falarei dele rapidamente, estilo Gravity Falls. E como considerações finais, o desenho apresenta um enredo que pode cativar tanto crianças como adultos. Possui algumas piadas bobas, outras toscas, outras sutis, outras mais adultas, o que entra no quesito das sutis, outras brilhantes, é lotado de segredos e referências, inclusive com esse mistério que vai se revelando cada vez mais, deixa muito interessante o que vai acontecer. Ele não se leva a sério onde não precisa, mas se leva muito a sério onde precisa. E é impressionante toda a influência que ele teve nos desenhos atuais. Inclusive é fácil dizer onde. Mas, infelizmente, essa influência traz lados ruins. Como, por exemplo, pelo que eu disse, vários desenhos, principalmente do Cartoon, estão tentando adotar essa mesma receita. Isso já tá ficando muito saturado. Mas, no geral, Gravity Falls é um ótimo desenho de comédia, é um ótimo desenho de mistério, é um ótimo desenho da Disney que merece todos os prêmios que ele ganhou. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueça de avaliar, comentar, sugiram outras séries para analisarmos aqui e a gente se vê na próxima. Eu sou John, o Juiz das Eras, e aloha!